A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma mensagem do Senhor para nossa edificação. Uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo de número 55, do versículo 8 ao 11. E essa mensagem é sobre o tempo oportuno do cumprimento das promessas de Deus. O Senhor nos fez ricas e preciosas promessas em todas as Escrituras Sagradas, pelas quais nós vamos sendo edificados e vamos aguardando o cumprimento dela em nossa vida. Mas quantas são as vezes que o nosso coração quer o cumprimento dessas palavras na nossa maneira e no nosso tempo? Muitas vezes o nosso coração fica inquieto e ansioso porque ainda não viu aquilo que estamos esperando. Então, nós precisamos compreender qual é o tempo oportuno para que o nosso coração, os nossos sentimentos estejam alinhados à vontade de Deus, para que a dúvida não entre em nosso coração. Porque se nós compreendermos que há um tempo oportuno do cumprimento dessas promessas, o nosso coração vai ser guardado de tudo aquilo que nos inquieta e que nos move a desconfiar, muitas vezes até mesmo, de que aquilo vai acontecer em nossa vida. A palavra do Senhor está escrito no livro de Isaías, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o Senhor nos diz aqui que o pensamento humano não é o seu pensamento e o caminho humano não é o seu caminho. Então, existe uma diferença entre o que nós pensamos, o que nós entendemos e compreendemos, muitas vezes não está alinhado àquilo que Deus pensa ou àquilo que Deus quer, e não está alinhado ao caminho de Deus. Aquilo que nós queremos para o nosso caminho, muitas vezes não está alinhado ao caminho de Deus. E nós precisamos compreender qual o propósito de Deus para que estejamos alinhados, pois a palavra do Senhor diz: andarão dois juntos se não tiverem de mútuo acordo. Da mesma forma, nós precisamos nos alinhar aos pensamentos e à vontade de Deus. No versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Então existe uma distância entre os céus e a terra. E os céus estão mais altos, em posição mais elevada do que a terra. Ele diz: assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Então, o nosso caminho não está na mesma altura que o caminho de Deus. E os nossos pensamentos não estão na mesma altura que os pensamentos de Deus, pois o pensamento do Senhor é mais elevado. Ele tem pensamentos mais altos, os pensamentos dele são verdadeiros, puros, justos, e ele sabe todas as coisas. Nós estamos aonde? Na terra, nós pensamos coisas na terra. O Senhor está no alto, no trono sublime, ele sabe todas as coisas. Os seus pensamentos são pensamentos de paz e de vida. Aqui diz no versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, o Senhor nos dá o exemplo aqui da chuva e da neve que vem do céu. Então, existe uma fidelidade aqui de Deus trazendo no tempo oportuno, no seu tempo, ele traz a chuva e traz a neve. E eles vêm com um propósito, vêm para regar a terra, a fazem produzir,
a faz brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come. Então, tudo isso que vai acontecer de bênçãos na terra vem porque Deus deu a chuva e a neve. Toda essa produção, todas essas coisas que irão acontecer, que trarão bênção à terra, virão porque Deus concedeu a chuva e a neve. Então, o Senhor, Ele é fiel em todas as suas palavras e Ele nos traz a segurança de que tudo se cumpre e existe uma constância. Nada é por acaso. O Senhor traz a seu tempo todas as coisas ao cumprimento. Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Então ele faz uma comparação. Da mesma forma, as palavras de Deus, elas virão para nós, elas virão porque nós somos o alvo das palavras de Deus, nós somos o endereço a quem a palavra de Deus quer operar, e ela fará o que me apraz. Então existe algo que agrada a Deus, que essa palavra vai produzir, e ela prosperará, ela tem a eficácia, a capacidade de trazer à existência tudo aquilo que o Senhor disse. Ela faz se cumprir, ela vai fazer conforme a finalidade que Deus a enviou. E nós vemos aqui que a chuva e a neve, ela não depende da vontade humana, não é o homem que faz essas coisas acontecer, são ações divinas. Então elas acontecem e trazem a bênção conforme o propósito, assim é a palavra, é a promessa. Não é uma interferência humana que vai trazer ela, mas sim a vontade de Deus que vai trazer ao cumprimento ela. Então, amados, o que eu quero dizer a vocês nesse dia é que muitas vezes o nosso coração fica inquieto e ansioso, muitas vezes até pensando que as promessas estão lentamente acontecendo ou até mesmo não acontecendo, ou de forma tardia não vai chegar, mas eu quero dizer a você que existe um tempo oportuno. O Senhor diz que vai cumprir todas as coisas, assim como existe um tempo que vem a chuva e a neve e traz sobre a terra a bênção, assim a bênção da palavra de Deus se cumprir em sua vida, também existe um tempo. Você precisa entender que, como o Senhor Jesus disse, que os céus e a terra, o céu e a terra pode passar, mas as suas palavras não hão de passar. Todas as promessas de Deus se cumprirão. A palavra do Senhor se cumpre fielmente. Aquilo que Ele determinou tem um tempo para acontecer. Nós vemos também nos livros do Antigo Testamento, existem muitas profecias sobre a primeira vinda do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, e aqueles profetas anunciaram de um tempo futuro. Eles anunciaram coisas que ainda não viram no seu tempo, mas eles creram. Embora não estivessem acontecido nos seus dias, eles viveram conforme a sua fé, em acreditar, em ter a certeza que o Senhor viria. E nós sabemos que o Senhor Jesus veio e que Ele cumpriu, e da mesma forma Ele prometeu a sua segunda vinda, que acontecerá. E eu digo a vocês que pelos sinais que o Senhor falou, que demonstrariam quanto perto estaria da sua vinda, nós podemos compreender que a sua vinda está muito perto, que muito em breve o Senhor está vindo. E o propósito que nós temos que nos alinhar é essa vontade, esse tempo de Deus. Nós precisamos nos alinhar ao nosso coração, nosso propósito, ao propósito de Deus, ao plano de Deus, porque o Senhor é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele diz. A palavra do Senhor é poderosa. O Senhor cria e traz à existência aquilo que você precisa, que Ele te prometeu. Se o Senhor te fez uma promessa, aguarda no Senhor e confia, porque Ele vai trazer à existência. Você precisa de uma cura, de uma resposta, de um milagre. Confia no Senhor, aguarda no Senhor, porque o Senhor
é o Deus que manda providência. O Senhor manda chuva, manda neve, providencia. O homem não interfere nessas coisas, não é o homem quem cria e traz a existência, é Deus. Então o Senhor, desde o início da criação, ele vem mantendo a terra na sua produção, ele vem mantendo tudo que brota, ele dá a semente, ele dá o pão. Isso tudo mostra a fidelidade de Deus para conosco, para com o ser humano. Então você precisa crer nesta palavra, que Ele fará aquilo que Ele diz. A palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que sai da boca do Senhor certamente se cumprirá. Ela traz a existência, amados, aquilo até que os seus olhos não veem. Como na criação, o Senhor disse, haja luz, e a luz passou a existir. Então ela é eficaz e poderosa. Certa vez, o Jeremias, o profeta Jeremias, o Senhor deu uma visão a ele, na qual a palavra de Deus veio a ele e disse, o que você vê, Jeremias? Isso está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11. E o Senhor perguntou a ele, e ele respondeu, Senhor, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, não tem nenhum dia, nenhum momento em que essa palavra vai se tornar vazia, não vai cumprir. Toda ela se cumprirá, exatamente como está escrito. E eu quero dizer a vocês que aquilo que o Senhor disse acerca da sua vinda, tudo vai acontecer. E é tempo, esse tempo que o Senhor nos concede, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, alinharmos o nosso coração aos propósitos de Deus. Se no seu coração existe tristeza, você esperou algo, você não viu e você até se entristeceu com o Senhor, então nesse momento eu digo a você, tire isso no seu coração, essa tristeza, tire do seu coração toda ansiedade. Não deixe isso enraizar dentro de você. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso crendo nas promessas e confiando que existe um tempo oportuno, um tempo certo delas se cumprirem. Veja como a palavra de Deus, ela é totalmente perfeita, pois o Senhor diz que ainda não aconteceu a sua vinda, porque o Senhor não quer que alguns se percam. Então existe um tempo que o Senhor já determinou, porque é o tempo do testemunho, que essa palavra será pregada em todas as nações. E então virá o fim, porque o Senhor quer que todos conheçam que Ele tem um plano. Quando Ele diz na sua palavra, Ele diz que o caminho dele é mais alto, Ele diz, a palavra do Senhor diz, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, mas Ele tornou o seu caminho acessível. Aí você me pergunta, mas como o caminho de Deus está acessível? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Então o céu e a terra não estão distantes para que a gente não chegue lá. O caminho é Jesus, a gente pode acessar esse local por causa de Jesus Cristo, que pagou o preço, que é o caminho para nós chegarmos a Deus, que faz essa ligação entre o homem e Deus. Então nós precisamos nos alinhar a esse caminho e andar por ele, pensar conforme as suas palavras. Para você se alinhar ao caminho de Deus, você precisa se submeter à vontade do Senhor, você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, pois a Escritura Sagrada diz, todos os que o confessam, ele diz na sua palavra, todos aqueles que o receberem, todos os que o confessarem serão salvos. Então nós precisamos confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos crer nas suas palavras e entregar a nossa vida a Ele. Não mais pensar como antes, vivíamos pensando em coisas terrenas, coisas que irão passar, mas pensar pensamentos altos, os pensamentos alinhados à vontade de Deus, para que você venha viver os propósitos de Deus.
Quero orar junto com você, você que quer tomar a sua decisão de receber o Senhor Jesus. E também convido você que está afastado ou que está triste, está numa espera e você ainda não viu e você acha que está longe ou que nem vai chegar. Eu quero dizer a você que o Senhor está trabalhando. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão mais alto. O Senhor está trabalhando. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós ouvimos as tuas santas palavras, Senhor, que nos dá, Senhor, o entendimento acerca, Senhor Deus, dos teus propósitos, Senhor, que são mais altos do que os nossos. O Senhor diz na sua palavra que faz a tua palavra, Senhor Deus, vir sobre nós para produzir aquilo que te agrada. Meu Deus, nós queremos, Senhor Deus, que a tua palavra venha agora em nossa vida, em nosso coração e faça uma transformação, faça uma mudança, faça a tua obra, Senhor, em nossas vidas. Queremos nos alinhar aos teus propósitos, à tua vontade. Senhor, dá-nos, Senhor Deus, a fé, Senhor, que precisamos, a alegria, Senhor Deus, em esperar no Senhor e confiar nesse Deus grande que jamais falha. Dá-nos, Senhor, o entendimento, Senhor, do tempo em que vivemos, para que possamos, Senhor, alcançar corações sábios e compreender, Senhor, que Tu estás trabalhando em nosso favor. Pai, nós te damos graça por tudo que Tu fazes. E junto comigo, Senhor, essa pessoa está fazendo sua oração. Eu peço que o Senhor restaure a saúde, a vida, opere, Senhor Deus, na casa dela, opere, Senhor, no trabalho, onde ela tem clamado por Ti, que ela veja o cumprimento da Tua promessa na vida dela. E aqueles que querem receber o Senhor, eu te peço, Senhor, ouça agora cada uma dessas pessoas, Senhor, e os abençoe. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Hoje e para sempre, eu creio nas tuas palavras e quero me alinhar à tua vontade. Escreva o meu nome no livro da vida, perdoa todos os meus pecados e me lava agora com teu precioso sangue. Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor e em nome de Jesus eu te agradeço e amém.